Fala aí, mestres, beleza? Aqui é o Koema e dessa vez o top 10 será comandado por nada mais nada menos do que eu. Olha só que bonitinho. Dessa vez o tema será Clamp. Sim, aquele grupo de 4 senhoras que até hoje são chamados de meninas, balançam a vida de muita gente com seu universo próprio maluco, que tem uma conexão sem noção e que todos que conhecem se apaixonam. Esse top 10 foi feito somente com as séries animadas em episódios, tá? Que não são nem OVA, nem séries curtas, nem OAD, qualquer outro tipo de coisa. Os critérios do top 10 são esses. Primeiro, a minha opinião, o envolvimento com a história, o enredo e a convivência com a minha pessoa fora da tela do PC. E o terceiro e último item, assim, que eu achei mais bonitinho, a época em que eu assisti a série se mexeu comigo de uma forma interessante ou não. Olha que fofo. Também queria lembrar os nossos parceiros, mandando um abraço para o Geek Project e para o Você Sabia Animes. Pra não perder costume, rola a vinheta! Ok, 3, 2, 1, let's jam. Em 10º lugar, Blood Sea. Bom, pra quem não conhece a história, é mais ou menos assim. Saya Kisaragi é uma menina atrapalhada que vive tropeçando quando anda e chega atrasada nas aulas. Ela tem muitos amigos e tem uma missão especial: caçar vampiros, ou Furukimono, se você quiser. Ela usa uma espada totalmente bacanuda dada por seu pai, que informa que essa era a missão dada à sua mãe falecida. E assim é o início desse anime. Dados especiais: Blood Sea pertence à franquia de Blood, a mesma que fez aquele filme Blood The Last Vampire, Blood Plus, Blood A, Blood B, Blood C. Conta uma história numa versão um pouco diferente da franquia de Blood mesmo. E sempre mostra que a animação vista de Clamp no modo Dark é bem legal. Clamp sabe usar muito bem as cores para um anime pesado. A curiosidade do Blood Sea que eu deixo registrado aqui é que a lindíssima, fofa, coisa mais linda, a Nana Mizuki, ela dublou a personagem principal, a Saya, e ainda interpretou a música de encerramento, a Junketsu Paradox. E essa caçadora de vampiro que deixa a Buffy totalmente no chinelo fica na 10ª posição desse meu top 10 de meu Deus. Olha só que bonitinho. Em 9º lugar, Clamp Gakuen Tanteidan, ou também pode ser chamado de Clamp Campus Detective. Ele conta a história de um trio que tem a missão de ajudar as donzelas do colégio que sofrem apuros diversos, e com muita criatividade eles resolvem os casos que aparecem em sua agência de detetives. Cada um tem uma habilidade especial e acaba se tornando uma história própria, com direito a referências a outras séries. Eles são uma história e cada personagem tem uma história própria, ou seja, cada um vira um personagem a mais, que também acabou rendendo um mangá no futuro. Um desses três tem uma referência muito legal relacionado a Metal Hero. Caso você não saiba o que é o Metal Hero, é aquele tipo de tokusatsu com transformações, poses legais e tal. Quiser saber mais informações, olha o Momento Merchan, só dá uma olhada no quadro Senta Aí, que o Lip faz aqui na LB, que você entende melhor. Essa é uma das primeiras séries que Clamp faz com vários episódios, e mostrava que cada uma delas, na hora de produção, tinha uma criatividade em transformar um mangá de apenas 3 volumes numa série de 26 episódios. Me fez gostar porque, assim, o enredo é maluco, o enredo é totalmente diferente. Pra quem tá acostumado de ver séries de Clamp, Clamp Gakuen Tanteidan é bem legal, porque você vê uma série e os caras mudam entre séries próprias e entre outras coisas. Fica a referência, você pode dar uma pesquisada, você vai descobrir as outras séries que eles ficam lá. A minha curiosidade é que anos depois, esse mesmo pano de fundo colégio e os mesmos personagens, eles aparecem em um outro anime, fazendo um papel importante que move o enredo desse anime específico do qual eles aparecem, e daria ao pontapé inicial, mas também ele começa o processo do Clampverso. É uma teoria onde todas as histórias se unem de alguma forma. Todo mundo aparece na história de todo mundo. Essa é a base do Clampverso. Quando der eu vou explicando e conforme o top 10 vai andando você vai entender melhor. Pra minha alegria e ao som de Pony Pink, fica a minha 9ª posição desse ranking muito louco. Em 8º lugar ficou Kobato. A história é mais ou menos assim. Hanato Kobato tem a missão de curar o coração ferido das pessoas, para encher uma garrafa especial chamada Konpeito com os corações feridos que ela curou. Quando essa garrafa estiver cheia, ela vai poder realizar o desejo que ela tem. Ela deseja ir para um lugar que ela quer ir. Bom, você vai ter que assistir para entender. Conforme você vai acompanhando as aventuras, você vai entendendo o porquê que ela faz isso e ganhando sentimento e carinho pelas conquistas dela, que é totalmente atrapalhada e consegue de uma forma muito especial
até que o final te deixa de peito bem apertado. A curiosidade desse anime que eu deixo é que os bichinhos que fazem parte da série, na verdade são alguns mascotes do grupo Clamp, que aparecem em todos os lugares do canal, ou do mangá, ou alguma coisa, até no site. A pensão onde ela vai morar já apareceu em outra história do grupo e alguns outros personagens também, o que prova que o Clampverso também está presente nessa série. Uma outra coisa legal é que o dublador do personagem, de um dos principais, o Yoruigi, o mascote, o cachorro, faz parte do elenco quase fixo da casa. Normalmente ele dubla um personagem de cada anime de Clamp. E a música de abertura, Magic Number, mais uma escolha, é interpretada pela coisa mais fofa que esse mundo já fez. A linda, sensacional, incrível, bela, simpática, a Maya Sakamoto. Sim, pra quem já viu o News sabe que toda vez que ela aparece eu fico todo derretido. Nesse clima de querer fazer um desejo e ir para algum lugar, que eu anuncio que Kobato é o meu 8º lugar do meu top 10. Em 7º lugar ficou Angelic Layer. A história é mais ou menos assim. Misaki Suzuhara vive com os avós no interior do Japão. Sua mãe a deixou quando ela era pequena e foi viver e trabalhar em Tóquio. Anos depois, Misaki resolve estudar em Tóquio. Chegando lá, ela conhece um jogo chamado Angelic Layer, onde cada um tem o seu boneco, que recebe o nome original de Angel, e eles são controlados por impulsos cerebrais. Nesse enredo futurista, ela faz várias amizades e se mete em várias confusões, graças a uma amizade bem especial e maluca, que convive com ela desde o início da série. Mais pra frente você descobre quem é essa pessoa do qual ela fez amizade, e todos os fatos que envolvem a vida dela, inclusive o paradeiro da mãe. Eu, quando conheci a Angelic Layer, foi graças a uns vídeos muito antigos, chamado AMV, sempre tinham cenas de lutas e mostrava animação que era fantástica. E já usava os recursos de computação gráfica. Pra mim, era novidade na época, não era tão novo e tão fácil quanto é hoje. A minha curiosidade em relação a Angelic Layer é que o Angel da Misaki chama-se Hikaru, mesmo nome de uma outra personagem, de um outro anime aqui de Clamp. E o nome não é só homenagem, a cor do cabelo e personalidade são baseadas nesse mesmo personagem. Quem é ele? Ah, aguardo que eu já conto. Ao som de Be My Angel, mais uma música que eu deixo aí pra você, o nosso 7º lugar aqui da posição. Em 6º lugar ficamos com o Chobits, e a história é mais ou menos assim. Motosua Hideki vive no interior com o sonho de passar na Universidade de Tóquio. Com esse objetivo ele se muda para Tóquio e vai estudar num cursinho pré-vestibular. Ao chegar, ele percebe que as pessoas têm robôs especiais chamados de Persocons, que são uma versão bem futurista dos nossos bons e velhos computadores de mesa, com a mobilidade dos smartphones no corpo de um ciborgue com aparência bem humana. Nossa, deu uma definição ótima agora. Eles custam muito caro, e como não tem dinheiro, não pode ter até um robô, afinal mora numa pensão, vive de cursinho, bom, ele passa à vontade. Numa bela noite, voltando para casa, ele acaba encontrando uma Persocon totalmente nua pela dona, enrolada em panos e jogada no lixo. Ele, bem safadinho, a leva para casa e tenta ligar, porém não acha o interruptor, até que, por uma ideia curiosa, ele acaba encontrando esse interruptor. E a partir daí, você começa as aventuras de Chi e Hideki no mundo moderno dos Persocons e as coisas que o rodeiam. A curiosidade que eu deixo sobre Chobits é que aparecem os personagens em outros animes, só que Chobits acontece numa situação dupla. Ele fecha uma história e começa a aparecer numa versão alternativa em outra história. Todos os temas de encerramento do anime são interpretados pela fofa, coisa mais linda, Arie Tanaka, que faz a voz da personagem principal, a Chi. E lá vamos nós tentando entender qual é a graça de pôr uma calcinha na cabeça, que eu informo que esta é a 6ª posição. Nessa posição temos Code Geass, sim, entrando no lugar extra aqui invadindo o top 10, porém todo e qualquer resumo deste anime eu me recuso a falar, sabendo que no top 10 do Pendra, a visão dele ficou bem mais legal que qualquer explicação que eu deixo aqui. Eu, particularmente, fiquei admirado com o enredo sensacional e estratégico, e ele consegue te prender de uma forma que não tem explicação.
Quiser entender um pouco mais disso que eu tô falando, fica a recomendação, dá uma olhada no top 10 do Pendra que você vai entender a visão dele. A curiosidade que eu trago pra esse anime é que a história não é original do Grupo Clamp, por isso que ele ficou no lugar extra. Elas foram responsáveis somente pelo character design. As músicas temas de ambas as fases se tornaram hinos de alguns grupos que visitaram a Terra da Zoeira nos anos anteriores aí. E é por isso que Code Geass assume a posição extra desse top 10. Em quinto lugar, quebrando toda a regra e fazendo a boa e velha versão brasileira, ficou As Guerreiras Mágicas de Riot. A história, por incrível do que pareça, numa versão pura e simples, infantil e fofa, é mais ou menos assim. Numa visita à Torre de Tóquio, Lucy, Marine e Anne viram uma luz forte, e dentro da luz, viram a imagem de uma garota invocando as lendárias Guerreiras Mágicas. Momentos depois, elas estavam em queda livre num mundo totalmente diferente do delas. Assim que foram resgatadas por um grande peixe voador, elas conhecem Clef, um guru que simplesmente conta que elas foram invocadas para serem as lendárias Guerreiras Mágicas e salvarem um mundo do qual essa princesa as invocou. O mundo chama-se Zephyr, e a partir daí começam as aventuras em um mundo mágico com criaturas, guerreiros, espadas, magias e tudo que você encontra num bom e velho típico jogo de RPG. Um outro fato que também tem na história, agora fugindo um pouco da versão brasileira, porque não foi dublada essa parte, é que Clamp marca totalmente um fato novo, que ao fazer o OVA elas contam a mesma história só que de uma forma alternativa que não lembra nem a série animada, muito menos o mangá. Fazendo isso, criar um ambiente novo. Toda vez que Clamp resolve fazer um filme, ela simplesmente pode ter o luxo de não fazer seguir a história e você gostar mais ainda dessa possibilidade. Curiosidades que eu deixo é que a personagem principal vira referência na criação de uma outra personagem de um outro anime já narrado aqui. Pegou a referência? E aí? E os animais, alguns personagens que aparecem nessa história, os chamados gênios ou machins, se você preferir em japonês, eles aparecem sendo uns gênios e machins, só que num outro anime com uma outra equipe. Sim, mais uma vez fazendo referência ao Clampverso. E, em busca do novo pilar, esta é a nossa quinta posição. Então, como já dizia o Guru Clef, poderes, revelem-se! Eu só pago mico nesse top 10. Ô senhor! Em quarto lugar, X 1999. E nesse mesmo ano de 1999, aconteceu o seguinte evento. As estrelas se moveram e os personagens dessa trama são invocados, pois o fim do mundo está prestes a acontecer. No meio desse desastre anunciado, uma pessoa precisa decidir em qual lado ficar. Essa pessoa é Kamui Shiro, e ele tem a missão predestinada de escolher ser um dragão do céu, também conhecido como um dos 7 selos, e salvar a humanidade, que posteriormente vai destruir a Terra, ou se tornar um dragão da Terra, também conhecido como 7 anjos, destruir a humanidade e salvar a Terra. Conforme a trama se envolve e vai te envolvendo também, você começa a conhecer e se afeiçoar aos personagens, suas dores e motivações. Até que Kamui resolve escolher um lado, e a trama começa a tomar uma situação um pouco mais fria e vai te envolvendo até o final derradeiro, que vai te deixar bem abalado. Nessa série saiu um OVA, que equivale ao episódio 0, e te apresenta mais informações dos personagens dentro da trama. Já o filme foi lançado muitos anos antes do enredo, porque o mangá ainda não estava pronto, e o final é totalmente diferente do mangá. Curiosidade sobre esse anime: o mangá dele, atrás da capa de poeira ou orelha, você usa para marcar, se bem que eu acho que é difícil alguém usar a orelha do livro, do mangá para marcar alguma coisa. No caso do volume japonês, vinha uma carta de tarô. As crenças dizem que o tarô pode prever o futuro, aí vai de você, mas ao mesmo tempo é o pano de fundo da série, prever o futuro. Mas na época, graças a problemas do Japão, eles tiveram que interromper a publicação e dizem que algum dia voltará para ser encerrada a história. E isso já está quase virando 25 anos, então se até hoje não chegou, né, a gente reza que algum dia volte. Outra questão também que fala sobre o Clampverso, que eu já estou falando até agora, é que esses mesmos personagens aparecem nessa mesma região, só que numa realidade alternativa, com as mesmas funções, só que em outro anime. E essa decisão aí acaba tendo uma versão alternativa que motiva você a ver e falar, e se fosse daquele jeito? Às vezes já fica bem. Enquanto você tenta decidir em qual lado você vai ficar, esse é o nosso quarto lugar desse top 10, que tá ficando longo, porém tá bem divertido, com coisas bem interessantes.
Nosso terceiro lugar, já quase encostando no ponto mais alto do pódio, está XXXXXXXXXXXXolic. A história, mais uma vez, sem contar spoilers, o que é muito difícil, porque a história autoexplicativa é mais ou menos assim. O Atanuki Kimihiro tem o poder de ver espíritos e fantasmas, chamados dentro do anime de Ayakashi. E ele não gosta disso. Um dia, ele em meio desses ataques, ele para na frente de uma casa que o atrai para dentro dela. Sim, a casa puxa e... bom, coisas da história. No jardim somos apresentados a duas personagens, Maru e Moro, que comemoram loucamente que a sua mestra tem um novo cliente. E ele é sugado para dentro de casa contra a vontade dele. Lá ele descobre que não é uma casa comum, e sim uma loja que realiza desejos. Sua dona, Ichihara Yuko, tem personalidade animada, manguaceira, mas carrega um lado sombrio e para realizar desejos do seu cliente, ela pede algo com o mesmo valor equivalente. Ele acaba sendo seduzido pelas palavras de Yuko e quando menos esperava, ele já está trabalhando na loja como forma de pagar pelo seu desejo. Que desejo ele pediu? Assiste a série que você entende. A cada episódio ele conhece mais sobre as pessoas e as crenças que a rodeiam, fazendo as pessoas se tornarem levemente interessantes. Para quem assiste a série entende que essa frase tem referência. Entre as duas temporadas, somos levados para alguns especiais OVA e para o filme. Um deles acaba contando o real significado da expressão Holic, e um fragmento de quem realmente seria Yuko. Depois desses filmes, depois da série já completa das duas temporadas, tivemos outros OVAs que fazem outros arcos do mangá que ligam com outro anime. Sim, é meio confuso, mas é que esta base e um outro anime são a base principal do Clumpiverso. Esse anime eu simplesmente adorei porque é realmente a crença total do Clumpiverso. Suas pontas soltas e todas as situações que ligam à história. Outra coisa também que essa série faz pensar é sobre as atitudes humanas que você acaba tendo e mostra as consequências quando você as efetuou de lado errado. É um anime que põe você pra pensar, tem um lado todo sombrio e tal. Tem o live action também, o live action ficou muito legal, então você já consegue ter uma noção. Curiosidade sobre essa série. Aqui são vários itens que fazem você realmente gostar e realmente virar um easter egg para quem gosta da série de Clamp. Pois para quem viu pelo menos os títulos que eu falei até agora nesse top 10, ele consegue se ligar nas referências que aparecem nos episódios. Existe uma sala de tesouro e dentro dessa sala você vê vários itens que você já viu em algum lugar. Além de ver um mascote muito famoso da empresa, que aliás é o nome de uma das pessoas que desenham a série, numa versão um pouco diferente, bem da zoeira e manguaceira tanto quanto. Essa é a terceira posição do nosso top 10, e enquanto eu tento aprender com um prato delicioso que você acaba passando fome na série toda e aprendendo qual é a graça de beber saquê, essa é a nossa terceira posição. No segundo lugar ficou a série de nome mais engraçado, que significa muito, ao mesmo tempo não significa nada. Tsubasa Chronicle. A série já entrou no pontapé inicial do Clumpiverso e a história é mais ou menos assim. Todo e qualquer nome é mera coincidência, tá? Mera coincidência mesmo. Só que não. Princesa Sakura vive num reino com seu amigo Choran, até que numa noite ela sente uma força que a leva a um monumento antigo de seu reino, e asas aparecem em suas costas. Um portal grande se abre. Choran consegue resgatá-la aos poucos segundos antes dela entrar nesse portal. Quando finalmente ele consegue levá-la de volta ao chão, suas asas simplesmente abrem um grande portal e saem fragmentos, e literalmente a partir daí começam a buscas através de dimensões para resgatar os fragmentos da memória da Sakura que simplesmente se perderam em todos os lugares. Literalmente essa história pode dizer que Clamp adora fazer crossover. Toda a série tem seu personagem famoso em situação diferente, que você já conhece, para quem já viu esse top 10 até agora, isso aqui não é novidade. Para quem assiste a série entende do que eu tô falando, porque todo mundo que tá na história é muito difícil não ter aparecido em algum lugar. Tem lá suas exceções que tem personagens exclusivos da série. O resto é tudo cópia de Clamp. Tsubasa realmente é uma série muito recomendada. Para quem não assistiu nenhuma das séries que eu falei até agora, Tsubasa é até uma boa recomendação, mas você vai precisar de um bom fansuber para ficar te dando todas as referências que aparecem na história. Os fatos curiosos que aparecem aqui são a oportunidade de você rever as histórias, ou encerramento, ou pontas soltas que ficou dentro dos animes que eu falei até agora, ou realmente umas situações bizarras que você não esperava que fosse acontecer.
vai que na sua imaginação muito louca acontecia. Alguns dubladores, ou se você preferir, como eles falam no Japão, seiyus, emprestam sua voz para alguns personagens bem famosos, ou já fazem a voz de um outro personagem já famoso em outro anime do grupo. Mas também algumas dessas pessoas, no caso, a Mika Kikuchi, que faz a voz da Mokona, ela já fez uma personagem de Tokusatsu, que foi a Deca Pink, de Decarindia, e a Megumi Ogawa, que faz a voz da Tomoyo, que ela já fez parte de uma outra história e também fez parte do Tokusatsu, ela fez parte de Google Five. Se quiser saber mais, continua lá olhando, senta aí, que algum dia o Lipe explica. Eu deixo você com essa mistureba aqui, com a nossa medalha de prata na segunda posição desse top 10, que tá chegando no final, e eu garanto que o primeiro lugar vai ser bem interessante. E no nosso primeiro lugar, nada mais, nada menos que a Torre de Tóquio. Hã? É, sim, isso que você acabou de ouvir. Sim, a Torre de Tóquio. Ué, o que eu posso dizer? Se não fosse pela torre, que é uma réplica em tamanho real da Torre Eiffel francesa, nada de Clamp teria acontecido. Não teria sido local de derradeiras situações marcantes, encontros emocionantes, julgamentos especiais. Tudo bem, vai, beleza. A Torre de Tóquio foi feita para transmitir o sinal da TV pública japonesa, mas como estamos falando de Clamp, nada mais nada menos do que a Torre de Tóquio é uma barreira que protege o nosso planeta. É um portal que simplesmente transporta as pessoas de um mundo para o outro. Ela recebe alguns personagens de alguma forma marcante e é o melhor lugar para se ver um luar sensacional, porque não tem nada mais próximo que impeça você de ver. Sim, este é o nosso primeiro lugar desse top 10. Realmente fico muito feliz de ter falado que essa é a situação mais legal de todas. Porém, como estamos falando de Clamp, ainda falta um anime que eu não falei e você pode apostar que é bem conhecido. Agora vamos brincar de verdade, vai, vamos para a primeira posição. Agora sim, a primeira posição fica com Cardcaptor Sakura. Sim, a única série que todo mundo já ouviu falar de Clamp, todo mundo já viu, principalmente quando começa aquela aberturinha fofa, em que aparece uma pétala de cerejeira, um pezinho consegue levemente esmagá-la flutuante e aparece o nome. Sim, Sakura! Mas vamos lá, pra quem não conhece ou não sabe do que eu tô falando, vamos do início. Sakura Kinomoto tem 10 anos e mora com seu pai e seu irmão. Um dia, ela ouve um som vindo da biblioteca de seu pai. Ao entrar lá, ela percebe que o som vem de um livro, e assim que ela o abre, ela descobre que existem algumas coisas dentro daquele livro. É um livro vazio. Logo de cara, ela tenta ler o conteúdo de uma das coisas que está em cima, parece uma carta. Depois que ela consegue finalmente ler esse nome, acontece uma ventania totalmente sem explicação dentro daquele quarto, daquela biblioteca, e o conteúdo daquele livro começa a simplesmente sumir, fugir no meio da ventania. E a partir daí começam as aventuras de Sakura em recuperar essas cartas perdidas. No final da primeira temporada, ou arco se você preferir, o primeiro filme se encaixa para dar uma alegria e também aquela satisfação que todo mundo gosta de ver um bom e velho anime na tela grande. Já o segundo filme, ele fecha um enredo, tendo exibição realizada depois do final da série. Normalmente algumas pessoas falam que fecha. Para quem gosta de dar risada, entre um filme e outro, existem alguns especiais e que contam alguns fatos curiosos sobre a série e sobre os personagens. Eu não tenho muito o que falar sobre a série, né? Afinal, a série já foi mais batida do que, sei lá, figurinha na hora do intervalo da escola de alguém da década de 70. Pois eu acho que já virou uma história bem comum de todos os mestres. Pelo menos todo mundo já ouviu falar de Sakura alguma vez na vida. Fatos curiosos da série. A abertura, a primeira, tem a versão cantada pela própria dubladora da Sakura. Pra quem não conhece, essa música é muito bonitinha e é bem engraçado, parece um momento karaokê. A quantidade de cartas é bem menor no mangá em relação ao anime. Por causa da série, por causa da proporção que estava tendo, os produtores da Madhouse pediram para a Clamp desenhar mais outros tipos de carta para fazer. Se eu não me engano, no volume original eram 23. No anime são 52. Claro que as 52 não aparecem, mas... E pra quem gosta de pelo menos dar uma boa risada, a primeira abertura acabou tendo uma versão especial feita pelo próprio mundo de Clamp. Um dos especiais que a série mostra é como foi feito o making of da abertura, feita pela própria Sakura e pela Tomoyo. Você começa a ter uma ideia de como foi aquela abertura montada. Ficou a coisa mais engraçada que você podia esperar, assim. Bom, depois de todas as histórias aqui, vamos celebrar a garota que aceitou a missão e que guarda o poder das trevas, que guarda o poder da estrela, que transforma a carta, que anda de patins,
que adora falar ai 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 Yukito. Eu não vou falar com aquela voz, que isso aqui tá horrível. Porém, celebro como Sakura Card Captors o primeiro lugar da posição do meu top 10. Então, mestres, esse foi o meu top 10. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Se quiser saber mais informações de Clamp e suas obras, deixa no comentário. E não perca nenhum vídeo da LBTV, pois temos vídeos todos os dias. Como já é de praxe, eu sou o Koema, desejo a você um bom anime. Nos vemos num próximo vídeo. Não esqueça de curtir também os nossos parceiros, a Geek Project e Você Sabia Animes. Fica acompanhando os outros vídeos do canal e a gente se vê por aí ou por aqui. Abraços pra todo mundo e eu fui!